Começa agora o programa Porque Somos o que Somos. Apresentação: Ana Rambalducci. Vem com a gente! A musiquinha, Matheus. Bom dia, amigos ouvintes. Que Deus esteja conosco através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Nós estamos aqui nessa quinta-feira maravilhosa, né? Lá fora está um sol muito gostoso, está um dia muito claro, bonito, para apresentar o nosso programa Porque Somos o que Somos. Um bom dia aí para o pessoal que está ouvindo ao vivo, o pessoal que está aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. E também aquele bom dia para os nossos patrocinadores, para os nossos colaboradores. Então, amigos, hoje é um dia muito especial aqui para nós, né? Nós temos muita novidade aqui na rádio. Olha só como o cenário, como está bonito o cenário hoje. Olha, eu trouxe até as flores, você viu? Para dar um embelezamento aqui no nosso cenário. Olha só. Ah, e outra, hein, pessoal? Não esquecem, hoje nós temos sorteio. E olha, o grupo aí do Exuá entra na rede social, porque olha só quem que está aqui, que vai ser sorteado hoje. O São Carlos Acutis, que foi canonizado esse ano. Tá? Esse aqui é o ídolo dos jovens. Então, entra aí nas redes sociais. Eu e o Matheus estamos aqui acompanhando. E entra aí e fala assim, eu quero. E, no final do programa, nós vamos sortear. Então, como é de costume aqui no nosso programa, né, todo dia nós sorteamos um brinde para agradar os nossos ouvintes. Então, fique conosco aqui no programa, porque hoje nós vamos discutir um assunto muito legal. E nós estamos aqui hoje com a convidada Renata Mantovani, a psicóloga, e já ela vai dar todas as dicas aqui para nós de como escolher uma boa profissão, principalmente esse jovem que está aí no mercado de trabalho, né, que está começando uma indecisão sobre a carreira, ok? Então, vamos conversar aqui com a Renata. Renata? Hoje, Renata, sabe esse assunto de hoje? Né? Muito interessante, porque ele mexe muito assim, com a vida, principalmente dos jovens. Né? E nós estamos aqui em um lugar onde tem muitos jovens, muito jovens. Quantos jovens tem aqui? Uns 200, Matheus? 150, olha, é bastante jovens. E que eu acredito que muitos deles estão procurando uma profissão, ou ficam muito indecisos, né, sobre a profissão. Como que eu vou escolher uma profissão, meu Deus? Eu sei assim que muitos de nós que nos acompanham vivem assim, essas realidades assim, muito desafiadoras. Né? Eles precisam trabalhar durante o dia. Não é, Matheus? Tem que trabalhar durante o dia, ganhar vida, não é verdade? E tem que estudar à noite. Né? Se quiser progredir alguma coisa, tem que procurar um curso noturno. E, muitas vezes, o curso nem sempre é a primeira opção desse jovem. Tá? Então, e eu sei também que existe assim no coração esse desejo, né, de mudar de vida. Todo jovem sonha, idealiza mudar de vida e de alcançar um status melhor. Né? Todo mundo, principalmente a gente que está naquela idade da ilusão, né, quer um status melhor, quer coisas melhores, não é? E dar orgulho para a família, conquistar o seu lugar no espaço. E não é nada errado disso, né? Lógico, né? Todos nós que vivemos essas festas, o jovem que está vivendo isso, nós que já passamos mais um pouquinho, também temos esses sonhos, né? E é um sonho legítimo, faz parte do ser humano. Mas escolher essa profissão vai muito além do dinheiro e da aparência, do sucesso, não é mesmo, Renata? Com certeza. E encontrar aquilo que combina com nossos dons, daquilo que a gente gosta de fazer, que parece que a gente nasceu para fazer aquilo, os nossos valores, aquilo que Deus sonhou para nós, né? A nossa missão de vida. E a gente fica nessa indagação, né? Como escolher.
E sobre perguntar, será que essa escolha vai me aproximar da vida que realmente eu quero construir para mim? Será que vai construir? Será que aquilo que eu estou procurando vai construir? Sem afastar de quem realmente eu sou, dá para manter a minha essência? Então, hoje, com a ajuda da Renata, né, nós vamos refletir sobre isso e descobrir os caminhos para tomar nessas decisões conscientes. Então, Renata, fale um pouco sobre você, sua formação, sua vida profissional. O que você me diz? Dá aí esse pitch para os jovens. Perfeito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Ana pelo convite, à rádio, e dizer que é um prazer imenso estar aqui. E agradeço a todos os ouvintes também, a todos que estão assistindo pelo YouTube, Facebook, Instagram. Espero que eu possa contribuir com vocês de alguma maneira hoje. E eu vou me apresentar, então, profissionalmente. Sou formada em psicologia, pós-graduada em logoterapia e análise existencial, que é a terapia do sentido da vida. Também em logoterapia clínica e especializada também nessa área de orientação vocacional, profissional e reorientação de carreira, né, para quem está fazendo transição de carreira também. Eu já trabalhei em várias vertentes aí da psicologia, várias áreas, na área social, na área educacional, nas empresas, como psicóloga organizacional e do trabalho. Também trabalhei em CAPS, com transtornos mentais graves, entre outras áreas aí que eu tive o prazer de permear e que hoje me acrescenta muito na clínica, né? Então, assim, mesmo trabalhando em todas essas áreas, desde que eu me formei, eu também sempre trabalhei em clínica e sonhei em ficar nessa área a longo prazo. Ai, que legal. Olha, você vê que nós estamos aqui muito bem acompanhados, não é mesmo, amigos ouvintes? E eu quero agradecer o pessoal que está aí nas redes sociais, o Paulo Henrique, a Rose Leite, Gabriel. Ô, Gabriel, você gostou do presente? Gostou do brinde? Olha, o Matheus prometeu que ia fazer um filminho, tá, Gabriel? Não sei se ele cumpriu. Cumpriu? Ah, então. Postou também nas redes sociais. Ah, que legal. A Mariana Bacelar também. O dela está aqui, esperando ela. Mariana, o dela está aqui guardado. Ô, Mariana, o teu está aqui, meu anjo, vem buscar. A Rose Leite, olha, todos vocês aqui, eu estou olhando aqui pelo YouTube. Todo esse pessoal aqui já está participando. O Matheus já está com a cumbuca dele ali, colocando os nomes. Vamos lá, gente, anime-se. E hoje é um assunto muito interessante. Inclusive, tem aqui na rede social, Renata, uma pessoa que perguntou se isso ia ficar gravado, porque o filho dele está estudando agora e não pode assistir o programa. Mas ele tem muito interesse em saber disso. Fica assim gravado, né? Depois vocês podem assistir ali pelo YouTube. E, com certeza, infelizmente, muitas pessoas não podem ver, ouvir neste horário, mas eu já recebi também ali pelo meu WhatsApp várias pessoas querendo assistir depois. Então, vai ficar assim, podem ficar tranquilos. Mas, se puder, vamos ver ao vivo. Mande aí para pessoas que possam, né, estar disponíveis nesse horário, para vocês também terem a oportunidade de interagir, de perguntar. Inclusive, gente, quem tiver interesse de fazer pergunta para a Renata, que esteja dentro desse contexto aqui, né, do tema de hoje, fique à vontade, entra aí na rede social e faz a pergunta que a gente pode ler aqui no ar, tá bom? Ok? Entra aí, participa. E aí, continuando o nosso bate-papo aqui, Renata, então, quando a gente olha assim para a realidade dos jovens, né, percebe-se que muito acaba escolhendo uma profissão, não porque realmente eles gostam daquilo que estão fazendo, né? Mas porque é o que deu para fazer, não é verdade? É o que deu para fazer no momento. E que era acessível, que ele precisava de um retorno rápido, ele precisava de dinheiro rápido, né? Afinal de contas, muitos deles precisam sobreviver, ajudar a família e tudo mais, né?
Só que, com o tempo, vem aquela sensação, sabe, de cansaço, sabe, que eu estou fazendo, vai perdendo a alegria, vai pegando a disposição de viver, porque não está fazendo aquilo que quer. Tá? E sabemos que o trabalho ocupa, assim, grande parte da nossa vida, né? Veja bem, passar 8 horas, às vezes, 8 horas no trabalho, o que sobra depois? Não é verdade? E passa assim, e vem anos fazendo e aquela coisa, né? Porque não tem outra alternativa. É como vai se apagando um pouquinho o brilho dos seus olhos. Então, Renata, como que a gente encontra um trabalho que faz bem para a gente, hein? Que dá aquele brilho nos olhos, que dá vontade sair da cama, levantar e olhar para o céu assim de manhã, falar assim, ai, acordei, que bom. Certo. Então, assim, primeiramente, é importante vocês terem consciência de uma coisa que talvez seja novidade para muitas pessoas, que atualmente nós temos 500 cursos diferentes a serem escolhidos e 47 mil ocupações catalogadas. Então, olha só o desafio que os jovens têm hoje, né? Também pela escolha, porque os nossos pais, os nossos avós, muitas vezes eles não tiveram nem a oportunidade por questões financeiras ou por outras questões e também não tiveram tantas profissões disponíveis assim para escolher. Uma outra questão é que, fisiologicamente, somente aos 24 anos, aproximadamente, as pessoas têm capacidade de tomar decisões a longo prazo. Então, o que acontece? Muitas vezes o jovem ele precisa escolher uma profissão, ali aos 17 anos, mais ou menos, e aí, quando chega lá pelos 24, 25, ele está meio em dúvida, né? Ele já não sabe bem se é aquilo mesmo. Então, tamanha a importância do amadurecimento de decisão para esse jovem, e nesse caso vai precisar de alguém, seja um orientador profissional, ou seja alguém dessa área aí de carreira, até mesmo os pais ajudando, enfim, os responsáveis nessa tomada de decisão, já que eles ainda não estão com toda essa formação completa. Então, a gente, primeiramente, precisa ter essa consciência aí, que muitas oportunidades, inclusive depois eu vou falar sobre oportunidades ali no final de entrar, né, numa graduação, por exemplo, seja para pessoas que não têm tanta oportunidade financeira ou aquelas que têm. Olha, aproveitando o gancho da tua fala aí, Renata, você sabe, né, a questão de emprego? Aproveitando esse gancho aí, você sabe que ontem, aqui em Londrina, teve a Conectar Norte, que foi um mutirão ali no Zerão, no Zerão, e de oferta de emprego, sabia? Olha, foi ofertado mais de 1.200 vagas para os jovens. Olha que maravilha! Uhum. Apesar que só 600 tiveram o perfil. Então, você vê que a criançada está realmente despreparada, né, para enfrentar tudo isso. Mas, olha só, as iniciativas que tem, as oportunidades, foi no Moringão, tá? E participaram ali 50 empresas ofertando emprego. Acho que entrou o Senai, o Senac, a UEL, um monte de empresas. E você acha que legal, né? Um banco, né, de empregos ali. E ali o jovem tinha todas as oportunidades de ver também ali o que ele gostaria de fazer, né? Que a gente vai conversar depois sobre isso, né? E então tem dado assim, esse dado assim chamou a atenção, sabe? A gente pensa assim, o jovem pensa em fazer uma faculdade, né? Lógico, né? Uma faculdade que é sinônimo de garantia de estudo, de futuro certo. Mas na realidade não é bem assim, né? Muita gente acaba a faculdade e fica desempregado. Muitas vezes o jovem ele se forma e ele fica assim cheio de expectativa. Agora eu estou capacitado, agora eu vou ter emprego.
mas chega no mercado de trabalho e descobre que não era aquilo que ele imaginava, né? Ou até mesmo não encontra espaço na área que ele escolheu. E é preocupante, porque isso significa que ele gastou muito dinheiro, ele gastou muito esforço, ele, a família dele, né, todos os sacrifícios que envolveram nessas questões. E não dá aquela realização que ele esperava. E por que você acha, Renato, que acontece isso, hein? Então, uma outra informação é que apenas 30% dos jovens que se formam em uma graduação, em um curso técnico, tecnólogo, enfim, eles vêm a trabalhar na área que eles escolheram. Ah, então, assim, um dos motivos, né? Eu gostei da provocação da Ana, porque é uma coisa para parar e pensar mesmo, né? Por que vocês acham que 30% somente dos jovens acabam trabalhando na profissão que escolheram? Pensa um pouquinho, né? Se vocês tiverem aí algum palpite, manda aqui para a gente também, para ir colaborando conosco, né? Mas, assim, vamos pensar o seguinte. Reflita sobre uma disciplina que você estudou no ensino médio e que você odiava ou que você tinha muita dificuldade. E acaba que você escolhe uma profissão que você vai ter que depois exercê-la, se você encontrar um caminho pós-formado, por, como a Ana disse, né? 8 horas, mais de 8 horas, às vezes 6 horas. Hoje em dia tem também o home office, né? Mas, enfim, se você correlacionar uma disciplina que você não gostava com uma profissão que você acaba descobrindo que não era o que você esperava, acaba que você não vai querer depois exercer. Então, isso é um dos motivos, né? Uma desmotivação, uma frustração com o curso escolhido. Outra questão é que também, muitas vezes, os responsáveis por esses jovens, eles influenciam demais na escolha. E depois de formado, né, já, infelizmente, eu tive uma paciente que ela comentou que ela estava fazendo direito e por uma imposição praticamente do pai dela, e no final do curso ela falou assim: eu vou entregar esse diploma para ele e depois eu vou fazer o que eu quero. Então, isso é muito triste, né? Você passar 5 anos ali se dedicando para uma coisa que você não quer. Muitas vezes você deixa de fazer durante o curso estágios não obrigatórios. Então, tem os estágios que são obrigatórios para você concluir o curso, mas também tem a oportunidade dos não obrigatórios, que seriam aqueles que você pode fazer ou de forma voluntária, supervisionado, é claro, ou de alguma maneira sendo contratado por algumas empresas como estagiário, como jovem aprendiz e etc. Quanto mais você tiver estágios, né, experiências dentro da área, mais você vai conseguindo perceber se é aquilo mesmo que você quer, qual área você quer, e fica muito mais fácil depois entrar no mercado de trabalho pós-formado, porque daí você já não é uma pessoa só que fez a graduação ou os outros cursos que eu comentei, você é uma pessoa também que já tem experiência na área, mesmo que seja por estágio, né? E outros momentos, existe também a questão de falta de oportunidade ou falta de preparo de, além dos estágios, você participar de congressos, de minicursos. Tem muitos gratuitos hoje, online, presenciais, nas próprias universidades, né? Estamos em Londrina, aqui tem bastante oportunidade desses minicursos e congressos, mas também, claro, em todo o Brasil. Então, como a Ana comentou, foram 1.200 vagas ofertadas e 600 passaram nos critérios. Então, também tem essa questão de que a empresa ela vai analisar se a pessoa tem o perfil adequado àquela vaga. Seja o perfil técnico, que é o conhecimento da pessoa, de acordo com aquela vaga. Outras empresas não, vão pegar pessoas mesmo contratadas para ensiná-las.
Mas também tem o perfil comportamental, que cada vez mais as empresas estão buscando. Porque a parte técnica, muitas vezes dá para ensinar, dá para ir aprimorando dentro da empresa. Mas a parte comportamental, por exemplo, a capacidade, a habilidade de trabalhar em equipe, a habilidade de ser proativo, né? Tomar iniciativas, de ser uma pessoa assídua no trabalho, né? Aquela pessoa que não falta. Então, tudo isso é importante a gente já ir desenvolvendo durante a nossa vida de adolescente, de jovem, para depois facilitar entrar no mundo do trabalho. Mas você falou uma coisa muito séria, Renata, é o seguinte: tem aquele ditado, não, é uma coisa muito certa. Você é contratado pelas suas habilidades e é demitido pelo seu comportamento, né, pela forma de agir. Então, fica esse recado aí para os jovens, né, prestar muita atenção sobre isso, sobre não só a qualificação, mas também o comportamento. O que vai deixar ele no emprego é o comportamento dele. Então, exatamente. Até tem só fazendo um adendo, também tem uma questão de que, se você está no ensino médio, por exemplo, e tem a oportunidade de fazer trabalhos voluntários, isso também conta muito na hora de uma contratação. Porque, às vezes, você não vai ter experiência nenhuma, mas você tenta um trabalho voluntário, algumas empresas já veem que você é interessado, é proativo, já tentou fazer alguma coisa, mesmo que sem ganhar dinheiro por aquilo. Então, isso conta também como uma experiência. Ah, que bom. Renata, até o pessoal aqui está na rede social, aqui, interagindo aqui conosco, tem bastante gente aqui participando, que coisa boa. A Mariana gostou do anjinho. Ai, que bom, Mariana. Eu também amei aquele anjinho dourado. E o Gabriel também ele está dizendo o seguinte: olha, hoje é mais importante escolher uma profissão pelo gosto ou pelas oportunidades de trabalho. Acho que é uma pergunta que ele está fazendo, né? Depende. Depende, né? O ideal é que primeiro você alinhe as suas características. A gente vai falar um pouquinho mais para frente melhor, tá, Gabriel? Mas, assim, o ideal é que você alinhe o estilo de vida que você quer ter, os seus valores e também os seus gostos e também a questão do mercado de trabalho, as oportunidades, né? Então, assim, se por enquanto você ainda não está fazendo nenhum curso, você vai para as oportunidades que tem de trabalho, né, das empresas. E se você puder, preferencialmente, se candidatar para vagas que já têm um pouco a ver com você, melhor ainda. Se não, você vai, por enquanto, se tiver necessidade de trabalhar, né, enquanto faz um curso e etc., você vai para outros cargos mesmo, né? Se você receber essa oportunidade. Mas se você puder, ao longo do tempo, né? Às vezes trabalhando, né? Por exemplo, eu fiz a minha faculdade trabalhando em tempo integral, né? Então, o que eu trabalhava o dia todo, à noite eu vinha para Londrina, porque eu sou de Cornélio Procópio, eu vinha de ônibus para Londrina todos os dias, dormia pouco e fazia os trabalhos, né, os estudos mais no final de semana ou intervalo de almoço. Então, dá para fazer em conjunto ou, se você tiver a oportunidade, fazer primeiro um processo aí de orientação vocacional para você ser mais assertivo, para ter uma decisão mais madura, de acordo com o que você quer na sua vida. Então, Renata, você falou que vinha de Cornélio, né, para estudar aqui. Você sabe que eu fiz a mesma vida, né? Eu morava em Ibiporã, trabalhava o dia todo aqui em Londrina, né, porque tinha que ganhar o rango, né? Sim. Era 8 horas, trabalhava 8 horas por dia, o dia todo. Aí chegava direto do trabalho, tinha que ficar aqui em Londrina mesmo, e daí que eu ia para a faculdade. Né? E depois da faculdade ainda, eu pegava o busão que vinha até o centro, e do centro que eu ia para Cornélio, para Ibiporã. Cornélio e você, né? Olha só, imagina. Que esforço, né? Que quando a gente quer muito algo, a gente dá um jeito.
principalmente a nossa geração fez muito disso. A minha geração fez muito disso, né, Renata? Ó, o pessoal que está na rede aí, Renata, tem uma pergunta que não sei se você vai poder responder agora. Parece que sumiu aqui minhas perguntas. Espera aí. Que legal, hein, pessoal? Vamos continuar interagindo aí. Assim que fica mais interessante o nosso bate-papo, né? Não só o que eu trouxe, o que a Ana está falando também, importante, mas o que vocês trazem. O Padilha, não estou vendo aqui sumiu aqui no meu YouTube. Sumiu aqui os participantes. Vou no chat lá, né? Então, mas aí tem uma pergunta, alguém está perguntando sobre o mercado de trabalho, que tem mais tendência agora na época. Talvez você mais tarde possa responder, ou então dar uma orientação melhor para a pessoa. Quem é ela? Espera aí, é que sumiu aqui do meu chat. Jéssica, né? As áreas do mercado estão em crescimento e podem ser boas opções para os jovens. Jéssica, seguinte, uma novidade muito legal, tá? Muitas mesmo, quase todas as profissões estão em aquecimento. Porque, atualmente, o que vai importar muito é o teu conhecimento e também a tua dedicação. Tem muita oportunidade, mas tem pouca qualificação, como a gente falou agora há pouco. Né? Então, assim, eu vou citar alguns exemplos, mas, assim, eu vou te dizer com toda segurança, se você for uma boa profissional, você vai encontrar mercado de trabalho, oportunidades de trabalho para quase todas as profissões. Tá? Então, assim, continua superaquecido o mercado para a medicina, para toda a área da saúde, cada vez mais, né? Não só do corpo, como da mente, psicologia, entre outras terapias também, né? Terapias integrativas. Cada vez mais as pessoas estão, infelizmente, adoecendo física e mentalmente. Então, essa área da saúde está superaquecida. A área de TI, né? Também, né? De tecnologia da informação. Temos também aí as áreas das engenharias, as áreas também operacionais, que não necessariamente a pessoa precisa ter um curso específico para isso, ela pode, se quiser e se a empresa exigir depois ao longo do tempo. A área de negócios, de marketing, está bem aquecida. Só que, eu reforço, quase todas as áreas, quase todas as profissões estão aquecidas. Basta a gente adquirir o conhecimento necessário, gostar daquilo principalmente, porque quando a gente gosta, a gente vai dando um jeito também para ir se encaixando. Então, aí, Renata, acho que do tópico aqui eu vou perguntar para você. Acho que você já falou entre e-mail, mas talvez a gente possa detalhar mais um pouquinho isso aqui, né? Por exemplo, escolher a profissão realmente é um desafio muito grande da juventude. A gente sabe disso, né? Que realmente o jovem fica perdido, pela própria imaturidade, né? A idade, né? Mas muita gente deixa assim, se levar pela opinião alheia, dos pais, principalmente, né? Que os pais geralmente direcionam eles para uma profissão, mais aquelas profissões que dá status, né? Que é médico, que é advogado, que não sei o quê. Os pais fazem uma certa pressão, né? A gente sente que essas profissões, os pais já gostariam que eles seguissem a carreira dos pais, né? Ou amigos também, comparar, um amigo está se dando bem, então eu vou procurar essa carreira, também faz essas comparações, o jovem faz muito disso, né? Sim. Mas, na verdade, nem sempre isso reflete o que faz bem para a pessoa. Não é verdade? E, além disso, existe assim, jovem assim, que, na verdade, existe jovem que nunca parou para pensar sobre isso, analisar sobre essa questão. Tá? Vai levando o bonde. Vai levando o bonde, vai na ideia dos outros, né? Daquilo que está na moda, daquilo que ele vai achar, mas não para profundamente para pensar, para fazer um esquema, detalhes importantes, em que ele não pensa em qual que é o ambiente que realmente eu quero para mim.
Essas questões ele não leva. E quais são os pontos fortes, no que é que eu sou bom, né? E até mesmo, realmente, o que valoriza o meu dia a dia para que meu dia seja feliz, né? Para que eu tenha uma vida plena. Tudo isso eu sei que é essencial, mas dá para escolher só, não dá para escolher só pelo dinheiro, pelo status, uma profissão, ou pela pressão externa. Ali, diante de tantos fatores, e eu pergunto aqui para você, Renata, minha profissional querida aqui das profissões, aqui, ó, é mestra das profissões. Você que está acostumada a trabalhar com esse pessoal, então, como encontrar um trabalho que me faz bem e que respeite o que eu sou? O que realmente eu desejo. Eu sei que você já no Entre Mares já falou alguma coisa parecida, mas será que você pode dar mais algum? Claro, com certeza. Primeiramente, filtrando as interferências. O que eu quero dizer com isso? Realmente, como a Ana comentou, muitas vezes a gente nem para pensar, a gente só vai, né? Então, só vai porque precisa escolher um curso, né? Está sofrendo pressão da família ali. Conheço jovens, né, e adolescentes que desde o primeiro ano do ensino médio já estão sofrendo pressões para isso. E essas interferências, elas podem vir de amigos, realmente, que falam, você leva jeito para isso ou para aquilo, eu estou me dando bem na profissão, então você devia fazer também. Dos pais irresponsáveis, eles, como na geração deles era muito status, direito, medicina e engenharia, por exemplo, o status e dinheiro, né? Então, assim, muitas vezes não é por mal que eles estão indicando que os filhos façam esses cursos, porque eles ainda imaginam que só através desses cursos o filho vai estar seguro financeiramente depois, vai ter reconhecimento. E outras vezes eles estão querendo também realizar sonhos que eles não puderam realizar no passado, e aí eles projetam, eles transferem para os filhos isso. Então, filtrar essas interferências, né? Você pode levar em consideração as opiniões dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus professores. Mas, assim, eu tinha uma professora que ela falava, vamos pendurar no cabide? Isso, para depois a gente analisar com calma. Legal. Né? Uma outra questão que eu quero agora fazer um exercício de alguns segundos com vocês, né? Eu quero que vocês fechem os olhos por alguns segundos e que vocês imaginem como seria o ambiente de trabalho, o trabalho perfeito para você. É um trabalho que vai ser ao ar livre? É um trabalho que vai ser dentro de um escritório, dentro de um consultório? Tem muitas pessoas, tem equipe que você trabalha ou você trabalha sozinho? Como que é a decoração desse lugar? Que objetos ou que equipamentos eles contêm? Como você realmente se sente ali dentro? Então, esse exercício é importante a gente fazer por alguns segundos para que a gente também já comece a trazer, muitas vezes, ali do nosso subconsciente, questões que, eu vou trabalhar, mas eu nem imagino como vai ser o meu dia a dia. Então, quando a gente fecha os olhos e se oportuniza a pensar, meio que até intuitivamente, né? Eu fecho os olhos e o que me vem primeiro na cabeça, tá? Então, isso ajuda também a gente ter um direcionamento. Pensar sobre os seus pontos fortes, que a gente estava falando ali do comportamento e tal, você pode tentar, é difícil nessa época a gente conseguir fazer uma lista das nossas características, é desafiador. Mas você pode tentar pensar sobre isso um pouquinho, né? E listar o que você pensa sobre si e também solicitar a pessoas que conhecem você bem, que você confia, quais eles acham que são as suas características de personalidade mais importantes. Então, por exemplo, uma pessoa que ela gosta muito, por exemplo, de trabalhos em equipe no curso de ensino médio ou nos voluntariados que fez, é um dos pontos fortes.
Outra questão, se você é uma pessoa muito perfeccionista, é um ponto forte, mas também tem que ter cuidado, porque sofre muito quem é perfeccionista, às vezes, na profissão, né? Se cobra demais, né? Acaba ficando ansioso. Então, assim, resumidamente, essa questão dos pontos fortes é você ir tentando listar quais são as minhas características de personalidade, tanto de coisas que eu gosto, né, na minha personalidade, e aí a gente tem, se você procurar na internet, características, pontos fortes, pontos fracos, você vai encontrar muitas que às vezes você nem pensou, mas que você olha assim aquela lista e fala, opa, realmente eu tenho alguns desses pontos aqui, né? E ir acrescentando com as opiniões das outras pessoas. Outra questão é pensar, isso é uma das coisas principais, tá, pessoal? Pensar nos seus valores. Para os jovens, para os adolescentes, é um pouquinho desafiador também pensar, mas o que ela quer dizer com valores, né? São as coisas que são valiosas para a sua vida. Então, um dos testes, por exemplo, que eu faço quando eu estou num processo de orientação profissional, ele tem a ver com identificação de valores, por ordem de hierarquia, né? Por ordem de pontuação. Então, um dos valores é status. Só que esse status, quando eu estou falando, não necessariamente é só o status daquele glamour, né? Daquela coisa que as pessoas pensam. Mas é um status no sentido de há pessoas que precisam, em primeiro lugar, de reconhecimento externo, né? Então, assim, eu preciso ser elogiado, eu preciso de um aumento de salário, eu preciso ser reconhecido de alguma forma pelos meus líderes, né? Ou pelos meus pacientes, pelos meus clientes. Outras pessoas já vão precisar, em primeiro lugar, da questão de desafio. Então, profissões que sejam perigosas, profissões que liberem aquela adrenalina, que você tem que pensar rápido. Então, desafiadoras, né? Os empreendedores, etc. Outras ainda vão muito pelo ambiente, pelo clima. Então, estar em um clima, em um ambiente em que tem um bom relacionamento com a equipe, um bom relacionamento com os líderes, um ambiente que seja, às vezes, mais calmo de se lidar, vai fazer muito sentido para aquela pessoa. E se ela não seguir alguns desses valores que estão destacados em primeiro lugar, que aparece no teste, muito provavelmente ela vai acabar adoecendo mentalmente nesse ambiente, porque ela está indo muito contra, né? Então, vamos pensar numa pessoa que é mais tranquila, que precisa das coisas organizadas, planejadas, de fazer cada coisa no seu tempo. Se ela estiver num ambiente bagunçado e que tem muita pressão, ela vai acabar adoecendo, provavelmente, tá? E tem um outro valor também, que daí entra na questão da realização, que no status a gente precisa do reconhecimento do outro. Na realização, a gente precisa sentir que, de fato, nós estamos fazendo a diferença. Então, por exemplo, se a Ana me elogia e eu acho que eu não estou fazendo um bom trabalho, isso para mim não vai ser realização. Porque primeiro eu tenho que reconhecer que eu estou fazendo um bom trabalho. E a questão da liberdade, que muitas pessoas precisam se sentir, na medida do possível, é claro, livres no ambiente de trabalho, para poder exercer a sua criatividade, a sua intuição, a liberdade, às vezes, de horários, né, flexíveis, trabalha como home office ou híbrido, né? Atualmente isso é muito comum. Então, a liberdade de se expressar, entre outras coisas que envolvem a liberdade. A gente sabe que nem sempre isso é tão aberto assim, mas na medida do possível a liberdade entra. Então, esses são alguns dos valores que a gente coloca em hierarquia, que vai nortear daí também um encontro entre as profissões que a gente vai analisando, que tem a ver com essa pessoa, e os valores que importam para ela. Aí nós entramos também numa outra questão, que é entrevistar, e isso é muito importante,
é entrevistar pessoas que já estão na área das profissões finalistas ali do processo, né? Então, mesmo que você não esteja fazendo um processo de orientação profissional, se você tiver em mente, sei lá, 2, 3 profissões que você imagina que tem a ver com você, entrevistar profissionais que já estão na área para saber os pontos positivos, os pontos, entre aspas, aí, negativos da profissão, ou até mesmo estar presente por alguns minutos, algumas horas no ambiente de trabalho dessa pessoa, ver ela exercendo, ajuda muito na escolha, porque a gente vai ver a realidade do dia a dia. E isso faz com que você possa, ou você mesmo criar um questionário para perguntas sobre dúvidas naquela profissão, ou se você estiver dentro de um processo de orientação vocacional, eu tenho um modelo de algumas perguntas que são chaves para essas pessoas fazerem com os especialistas, né, com os trabalhadores já da área, podendo, claro, acrescentar aquelas dúvidas que não estão ali dentro do questionário. Então, essas são algumas das questões fortes nesse processo. Ah, ok. Você acaba de responder, aliás, eu vou perguntar para ela se respondeu mesmo, tá? A Bianca, que você acabou de falar sobre nesse tópico aqui. A Bianca pergunta como lidar com as pressões sociais e escolher uma profissão certa. Eu acho que você respondeu isso no começo da tua fala, né? Isso, filtrar as interferências, né? Também levar em conta esses tópicos aí que eu acabei de falar. E a pressão, Bianca, é uma coisa delicada que a gente enfrenta na clínica, a pressão desses responsáveis, principalmente, né? Por esse adolescente, por esse jovem. Só que à medida que, no final do processo, a gente dá uma devolutiva para esses pais, para esses responsáveis, eles vão tendo um pouco mais de conhecimento que existe no mercado de trabalho hoje muito mais oportunidades e muito mais possibilidades, inclusive que a preocupação deles, né, de ganhar bem e etc., do que eles imaginavam. Mas, se você não estiver dentro de um processo de orientação profissional, você pode ir mostrando para eles quais são, pegar, né, nos sites confiáveis, que eu vou passar daqui a pouco para vocês, pegar também informações sobre essas profissões, né, que você está em dúvida, e provar para eles com argumentos que existe sim um mundo do trabalho esperando para você poder exercer aquilo que você gosta e que você faz bem. E isso muitas vezes acaba convencendo eles de, ok, vamos fazer então dessa forma. E ao longo do tempo, conforme eles vão vendo que você está feliz nessa área que está se realizando, eles vão ficando também mais tranquilos e aceitando melhor. Respondi, Bianca, a sua pergunta? Uma outra questão, Renata, é o seguinte, que quando esse jovem está procurando um emprego, tá, ele começa a escolher uma profissão, né? A gente está falando hoje de jovem aqui, porque foi a proposta do programa de hoje, de falar das pessoas que estão começando o primeiro emprego, procurando uma profissão. Mas a Renata, em outro programa que ela pode falar para nós sobre a transição de carreira também, tá? Dos que já não são tão jovens, mas querem mudar de carreira, aquelas pessoas que não estão satisfeitas, já trabalham há algum tempo na carreira, mas quer mudar, passar para outra carreira, ou quem já se aposentou também, vai procurar uma outra profissão, né? Então, aí, em um outro programa, a Renata vem aqui, porque ela também atende esses casos. Ela também é a profissão dela de atender pessoas que estão fazendo essa transição de carreira. É isso, né, Renata? Perfeito, é isso mesmo. É muito mais comum do que a gente imagina, né? E muitas pessoas acabam não mudando de profissão, de carreira ou de área por medo de não ser capaz, por medo de não dar certo, por não saber quais são os caminhos
que passam segurança e como isso vai se estabelecendo, que não precisa ser também com pressa, né? Precisa de análise, porque afinal já está numa profissão. Então, ficam entre a zona de conforto, o medo, mas é totalmente possível, enquanto há vida, é possível mudar, para você não ficar frustrado. E a gente trabalha com isso também. E é muito gratificante quando a gente vê essa transição de carreira de uma pessoa que às vezes trabalhou 5, 10, 15, 20 anos na mesma profissão, e aí ela está ali arrependida ou não vê mais sentido naquilo, que também é comum, a gente vai mudando muitas vezes ao longo do tempo, e uma coisa que eu vejo sentido em trabalhar hoje pode ser que eu não veja no futuro. Então, a gente vai falar isso em outro programa com mais detalhes. Então, vocês aguardam que vocês terão notícia logo, logo, né? A gente montar um outro programa. Mas hoje nós vamos voltar aqui para o pessoal que está procurando lá o primeiro emprego ainda, que está em dúvida. Porque esse jovem, quando ele começa a procurar um emprego, ele tem muita dúvida sobre a capacidade dele, né? Então, ele fica pensando assim, essa carreira aqui, gente, não é para mim, não. Isso aqui é para outra coisa, não é o meu perfil. Eu não dou conta, não sou capaz de fazer isso. Isso aqui é para a gente melhor. Pensa assim, fica pensando exatamente nesses aspectos negativos, né? E a ideia, acho que vai se tornando essas barreiras invisíveis na mente desse jovem, né? Essas questões negativas. E o jovem passa a acreditar que ele não pode sonhar mais alto, que ele não tem direito de buscar aquilo que realmente gosta. E é muito sério, porque pode aprisionar alguém. A mente dele pode ficar prisioneira numa escolha que não reflete exatamente aquilo que ele quer. Mas ele não se dá ao prazer, ao luxo, de saber que ele é capaz. Ele não acha que ele é capaz. Então, Renata, diante dessa realidade onde a pessoa não se sente capaz, se sente pressionado, como que a gente pode ajudar ele? Como que essas crenças limitantes podem impedir alguém de escolher realmente a carreira que satisfaça? Certo. Comecemos pelo autoconhecimento, né? Então, assim, se conhecer melhor, se entender melhor como o que eu sou capaz, o que eu acho que eu não sou capaz, mas que as pessoas veem que sou. Também as minhas limitações, né? Buscar saber quais são as minhas limitações reais. E aí passa por um processo que você pode tanto buscar sozinho, se conhecer, quanto buscar ajuda também profissional, para que isso seja mais conduzido de uma forma segura, né? Por exemplo, o trabalho da psicologia dentro da psicoterapia, aí não necessariamente da orientação profissional, mas também a gente trabalha isso na orientação profissional. Dentro da psicoterapia, você vai vendo muitas vezes que a tua autoestima estava baixa, tua autoconfiança estava baixa, e aí a gente vai, num sentido positivo, confrontando a pessoa e ajudando ela a perceber que talvez não seja bem assim. Ou que, se for, né, realmente incapaz, né, naquele momento de fazer algumas coisas, mas que ela quer muito, isso pode se tornar possível. É um trabalho que pode aumentar essa questão da autoestima, da autoconfiança e ir transformando aos pouquinhos essa pessoa no que ela é na essência dela. Então, o autoconhecimento é um dos principais pilares para que a gente possa reconhecer e ir aumentando a nossa capacidade de percepção. Então, Renata, tem muitos jovens que ele gosta de uma matéria na escola, né? Então, aí o que acontece? Ele acha que aquilo é o seu ponto forte.
que realmente é aquilo que ele está querendo escolher. Mas aí ele percebe que não é exatamente aquilo, que ele precisa mais de orientação. Então, você já falou bastante sobre como que funciona isso na prática, como que ele escolhe, mas você poderia dar mais um esclarecimento, assim, como que funciona na prática a orientação vocacional e profissional? Claro, assim, com claro. mais detalhes? Antes de eu falar ali o passo a passo, né, que o meu modelo de trabalho faz, é importante ressaltar essa questão aí da disciplina. Então, realmente, muitos adolescentes, muitos jovens acabam escolhendo pela disciplina. Um exemplo. Quando eu já sabia que eu queria psicologia, eu não tinha a menor condição financeira de sair de Cornélio e vir fazer, por exemplo, na UEL, que é período integral, psicologia, porque eu precisava trabalhar. E aí, o que eu fiz? Na tentativa de esquecer a psicologia, eu comecei lá em Cornélio um curso de jornalismo. Por que eu escolhi jornalismo? Porque eu gostava de escrever. Eu imaginava eu fazendo o trabalho de redatora, por exemplo, né? Eu fiz 1 ano, aí eu tranquei o curso, depois eu voltei, fiz mais 6 meses e não esqueci a psicologia, né? Então, assim, eu escolhi pela disciplina ali, fui eliminando as que eu não gostava e falei, bom, quem sabe eu esqueço a psicologia e me dou bem, acabo gostando de jornalismo. Só que não foi bem assim e não é bem assim com grande parte das pessoas. Porque, às vezes, você gosta de uma disciplina, mas no dia a dia, você não vai trabalhar necessariamente só com aquilo. Então, escolher só pela disciplina vai ajudar a nortear um pouco do que você gosta, né? Ou tem como características. Como, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar na área da saúde, ela precisa gostar da área de humanas, ela precisa gostar de lidar com pessoas, precisa gostar, muitas vezes, do curso de biologia, de português, né? Assim como também outras pessoas que vão trabalhar dentro de curso mais relacionado às exatas, vão ter que estudar a área de matemática, né? Até mesmo uma arquitetura que a gente imagina que não precisa, muitas vezes, tem a matemática ali. E daí, às vezes, você acaba excluindo, só que mesmo tendo algumas disciplinas que a gente vai achar de início inúteis dentro do curso, ou que a gente tem muita dificuldade, se prevalecer aquelas que a gente vê como um sentido, a gente pode sim estudar mais sobre aquilo, e isso não pode ser um impeditivo para a realização daquele meu sonho, né? Então, agora entrando um pouquinho na prática, como é que funciona o processo de orientação profissional que eu faço. Então, envolve primeiro o autoconhecimento. A gente vai verificar, então, o que essa pessoa sabe de si mesma, o que ela não sabe, que a gente vai precisar descobrir juntos ali. Entra a questão de testes, então, tem 3 testes específicos que eu utilizo para a elaboração depois de quais são as profissões que a gente vai eliminando, aquelas que vão ficando como finalistas. Temos também um próximo passo, que seria a pesquisa sobre as profissões que a pessoa vai tendo como as principais que tem a ver com ela. E toda sessão eu deixo uma tarefinha para casa, para que a pessoa traga depois para a gente discutir. Fiquem tranquilos, não é nada difícil, tá? São práticas simples, assim, e que eu dou suporte, se for necessário, durante a semana, para que a pessoa consiga realizar aquela tarefa. Mas uma das tarefas seria pesquisar sobre as profissões. Pesquisar qual é a grade curricular daquelas profissões, pesquisar sobre mercado de trabalho, também entra ali como uma das questões ali, né? O mundo do trabalho, eu gosto de falar mundo do trabalho, né? Não o mercado, parece uma coisa muito só capitalista, né? Mas o mundo do trabalho, como é que ele funciona. Então, nós vamos pesquisar sobre isso também. A questão dos valores, né? Faz parte de um dos testes, mas não só o teste, como também saber outros valores, né? Que ritmo de vida a pessoa quer ter, que estilo de vida que ela quer ter, se está alinhado com
às expectativas dela ou não. Temos ali também um processo de, uma das sessões, eu faço um trabalho de tentar trabalhar com o inconsciente da pessoa para ver o que não apareceu através da razão, o que pode submergir ali através do inconsciente. Então, é um dos trabalhos finais ali que a gente faz também. Entre várias outras coisas, né? No final, eu emito um laudo, que é um psicodiagnóstico vocacional, em que a gente coloca daí quais foram os testes realizados, né, as métricas ali que apareceram, como foi conduzido isso, e esse laudo, você vai ter ele impresso ou via internet mesmo, né, como você preferir, e se esse estudante, né, do ensino médio e etc., ou não, já passou do ensino médio, às vezes está trabalhando há um tempo e está na escolha de carreira que agora é possível, a gente pode apresentar daí para os pais juntos, ou se a pessoa ficar com muita vergonha, eu posso apresentar sozinha. Então, a gente reúne numa conversa e explica os argumentos, os fundamentos daquela escolha. Porque muitas vezes, vamos supor, pode aparecer ali uma profissão relacionada a artes e que, infelizmente, muitos ainda subestimam, acham que artista não vai conseguir sobreviver com aquilo. E não é bem assim. Então, passa por esses processos. Autoconhecimento, testes, identificação de valores, identificação de competências, de autoestima, as tarefinhas que eu passo para casa, que daí, obviamente, eu não vou revelar tudo aqui, né? E o laudo depois a ser apresentado. Ou, se a pessoa não quiser, eu só emito o laudo, envio, e depois, daí, se os responsáveis tiverem dúvidas, aí eu posso marcar uma sessão para a gente esclarecer melhor. Ok. Você fala muito em autoconhecimento, né? Vocês assistam o meu programa Porque Somos o que Somos, porque aqui eu falo sobre autoconhecimento e comportamento. Então, querem ficar mais informados? Assistam o meu programa aqui na quinta-feira às 11 horas, ok? E nós já estamos quase encerrando aqui, porque nós já estamos quase no horário, tá, Renata? E aí, só mais alguns levantamentos aqui, bem rápido, né? Quando nós vemos assim que a pessoa realmente vai procurar essa profissão dele por status ou por dinheiro, ele acaba se tornando, ele vai se frustrando com o passar do tempo, né? E por isso eu acredito que, além do dinheiro, pensar no estilo de vida que ele quer construir. É muito, muito importante ele pensar como que ele quer viver a vida dele. O jovem quer viver a vida. E, para ele, o que é negociável e o que não é negociável. Isso ele tem que ter muito claro para ele, né? Do que ele pode abrir mão, do que ele não pode mais abrir mão. Que, abrindo mão daquilo que é inegociável para ele, com certeza ele vai ficar doente. Né? Então, você podia dar mais um relance sobre isso para os ouvintes, e depois você já pode dar um conselho final para eles, ok? Ok. Então, assim, sobre a questão do estilo de vida, se a pessoa gosta de conviver com a família, com os amigos, não quer sair da cidade, ela, se escolher uma profissão que ela vai ter que viajar muito, ficar muito tempo longe da família, muitas vezes, isso vai, né, chocar com aquilo que ela tinha de expectativa. E isso pode fazer ela se frustrar com a profissão. Então, alinhar realmente, né? Então, vamos supor, uma pessoa que trabalha com negócios, viaja sempre, vê pouco a família, vê pouco os filhos, então vai haver, muito possivelmente, uma frustração e querer uma mudança diária daquela profissão ou uma mudança de profissão também, né? Se permitir, ali no sentido de buscar um trabalho que esse tempo com eles vai ser possível, é de extrema importância. Já outras pessoas, assim, eu sou solteiro, eu estou disposta a ir até para o exterior,
não tenho vínculos assim afetivos que eu queira ficar muito presa, aí você pode escolher uma profissão que te proporcione isso, né? Que não tenha tanto essa questão aí da necessidade de ficar na cidade ou de ficar tão próximo por tanto tempo com amigos, familiares, alguns grupos que às vezes a pessoa participa, né? Comunidades. E cuidado com a escolha unicamente pelo dinheiro. Então, assim, claro que todo mundo gosta de dinheiro, claro que o dinheiro também vai trazer felicidade, né? Então, assim, para a gente ter uma vida confortável, estável, não se preocupar tanto que se um dia eu ficar doente eu não vou ter dinheiro para me cuidar, entre várias outras coisas. O dinheiro é super importante. Mas, como eu disse lá anteriormente, atualmente é muito possível você... fazer o teu dinheiro, né? Porque você não vai ganhar o dinheiro, você vai fazer ele acontecer na sua vida. Fazer esse dinheiro vir até você, se você for esse profissional dedicado e que está sempre se aprimorando, tá? Então, se possível, alinhar isso, né? O dinheiro com a profissão, perfeito. Se você é uma pessoa mais desapegada, assim, escolha uma profissão, ou se esforce menos, né? Assim, não trabalhe tanto, que você pode sobreviver com menos, ter uma vida um pouco mais simples nesse sentido, mas que muitas pessoas se satisfazem, né? Com menos dinheiro, mas tendo também mais vivências. Ah, que bom, Renata. Então, esse aí já é o conselho para os ouvintes, né? Isso. Assim, tem uma questão também que... o Steve Jobs, ele falou uma frase uma vez que ficou muito gravada para mim e eu acho muito importante, que a única maneira de fazer um excelente trabalho é você amar o que você faz. Vão ter empecilhos, não vai ser tudo mil maravilhas, mas você amando o que você faz, você vai fazer com muito mais excelência aquilo, porque vai ser prazeroso para você continuar se aprimorando, continuar estudando, tá? E agora eu lanço para vocês finalizando aqui, um desafio, né? Para pensar. Qual o trabalho que você não pode deixar de fazer nesta vida? Qual o trabalho que, não somente por você, mas pelos que você amam, pelos seus clientes, pelos seus pacientes, qual aquele trabalho que você sente que isso vai me satisfazer, mas também vai agregar ao mundo, né? O legado que eu quero deixar, muitas vezes. Ai, que legal. Essa é uma boa pergunta, viu? É um bom desafio, viu, Renata? De você realmente deixar um legado, seja ele qual for, né? Mas daquilo que você se sinta no final da tua carreira, da tua vida, fala assim, o que eu deixei de bom? Né? Qual foi o legado que eu deixei? Seja ele qual for, né? Grandioso, pequeno, seja cuidar da família, seja cuidar de um filho, seja de uma profissão, mas você passou aqui e você se sentiu realizada, missão cumprida. Isso é o que vale. É isso mesmo. Então, nossa, foi um programa maravilhoso. Adorei ter a presença da Renata aqui. Eu acho que é um assunto assim, bem pertinente. Discorremos muito bem sobre todas as questões. Eu acredito que todos os nossos ouvintes ficaram muito bem esclarecidos. A Renata colocou com muita propriedade aqui essa questão. Agradeço a presença da Renata e eu prometo para vocês, não, se a Renata quiser vir, né, no próximo programa falar agora dessa transição de carreira, que é o meu caso, né, transição de carreira, vai ser sempre bem-vinda aqui no programa. E nós estamos aqui com nossos ouvintes, agradecer também os ouvintes que entraram aí, a Denise, a Neuza, a Andressa. Olha só o que diz a Andressa aqui, Renata. Ela diz, a Renata me ajudou muito na minha troca de carreira e no acompanhamento da adequação de um novo serviço. Muito obrigada sempre. Olha, que legal receber esse feedback, Andressa. Muito obrigada mesmo, né? Fico muito feliz com isso. Então, e o Gabriel também perguntou até que ponto a opinião da família deve influenciar na escolha. Eu acho que também a Renata já respondeu isso no programa com muita propriedade, né? Posso só falar uma frase? É impactante, tá, gente? Mas, assim,
escolha sua profissão como se seus pais estivessem mortos. Isso é forte, né? Mas por que eu falo isso? Porque se eles não tivessem te influenciando, se eles não tivessem mais aqui nesse plano, né, da Terra, o que você faria de verdade? Então, pense nisso, né? Não fique imaginando que eles vão morrer, que eles estão mortos. Mas, assim, se eles não estivessem aqui, o que eu realmente gostaria de fazer? É uma boa tática. Então, agora nós estamos encerrando, né, nossos agradecimentos aos ouvintes queridos que estiveram aí, tudo na rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Muito obrigada por nos assistir, por estar aqui conosco. E agora nós vamos ao sorteio. Gente, mostrando aqui. É a Renata que vai pegar hoje. Só deixa eu dar meu é a foto de São Carlos, né, que é do ídolo da juventude. Ok? Esse é o brinde que nós vamos sortear hoje. E vamos lá, o nosso sorteio, né? Olha que legal, hein? Poder ganhar um brinde aí. Opa! Estão todos aqui, né, Matheus? Os últimos que entraram aqui também. Andressa, né? Paulo Henrique. Mas eles não comentou, eu quero. Tem que comentar. Olha aí, galera. Henrique, Andressa, Paulo Henrique. Coloca aí, eu quero. Senão não entra no sorteio. Enquanto o Matheus coloca ali pra gente, né? Eu gostaria de ressaltar também uma frase que norteou a minha escolha de profissão, que é uma frase do Viktor Frankl, né, o pai da logoterapia, que é uma das especializações que eu tenho também, terapia do sentido da vida, que inclusive eu coloco dentro do processo de orientação, que é o seguinte: eu encontrei o sentido da minha vida ajudando as pessoas a encontrarem o significado das delas, né? Então, isso é bem legal, assim, para muitas profissões. Andressa, Denise e Paula. Ótimo! Aumentou aqui. Então, hoje, a Renata aqui vai ter o privilégio de escolher o sorteado, quem vai ganhar o brinde. Vai lá, Renata. Vamos lá, ó. Gente, não tô olhando, tá? Você quer ler, Ana? Vou. A Jéssica. Parabéns, de Porecatu. Jéssica. Ó, eu acho que o padre pode levar para você o brinde. O Matheus está dizendo que vai amanhã lá. Ok, Jéssica? Olha que sorte, Jéssica. Ela mandou no WhatsApp assim, ó. Se eu ganhar, você avisa, por favor. Que eu tô aqui ouvindo, mas estou fazendo as coisas da cozinha. Se não, na verdade, eu vou ganhar. Vai ganhar. Olha, você viu só? Força do pensamento, hein? O pessoal ouviu o que você falou, Matheus? Ouviu, né? Acho que não. Não? O Matheus está dizendo o seguinte, que a Jéssica falou assim, que ela estava lá fazendo os afazeres dela na cozinha, mas que ela tinha certeza que ia ganhar, e que é para o Matheus, que vai amanhã para Porecatu levar para ela. E o Matheus aqui já prometeu que vai levar. Tá, gente, joia? não foi Xuxa, hein? Foi realmente uma coincidência aí, né, Jéssica? Parabéns. Parabéns, Jéssica, que bom. Você vai ter um menino lindo lá para você. Então, meus queridos ouvintes... As redes. Sim, o Matheus, dá para você colocar aí nas redes sociais as informações da Renata? E o Padilha, ele mandou uma mensagem no WhatsApp aqui e falou assim: estou achando super interessante. Como pais para fazer um acompanhamento com essa moça? Achei muito interessante. Então tá. O Padilha, é o seguinte, já tá, se você está aí no YouTube, as informações já estão aí na tela, tá? Então, olha só, pessoal. Vocês podem ter acesso a conteúdos gratuitos pelo Facebook profissional, né? Então, eu estou sempre postando lá sugestões de materiais, conteúdos importantes sobre a questão profissional, mas também sobre o bem-estar em geral, psicológico. Vocês podem entrar no meu canal do YouTube, né, que também está aparecendo ali na tela, qual é psicóloga Renata Forcato Mantovani, tanto o canal do YouTube quanto do Facebook, é o mesmo.
Meu Instagram, psicóloga Renata Mantovani, desculpa. E eu tenho uma lista de transmissão que não é um grupo, né? Então, assim, não vão ter comentários ali dentro do grupo, mas você me dando um oi ali no telefone, né? 43999641864, como está descrito ali, você me adiciona nos seus contatos e me manda um oi ali, quero participar da lista de transmissão, que semanalmente eu vou mandar um material para você ali pelo seu WhatsApp, complementando alguma coisa que nós precisamos, tá? E o meu e-mail, repsicologa9@gmail.com. Para quem foi que perguntou como pode ter um processo... O Gabriel. Gabriel, seguinte, me chama lá no WhatsApp que a gente conversa, né? A gente eu te explico certinho, né, o funcionamento melhor, tiro suas dúvidas. E aí a gente pode fazer esse processo de orientação vocacional tanto aqui para pessoas de Londrina, quanto do Brasil todo até do exterior, porque eu faço atendimento online, né? Então, para você que não é de Londrina e quer fazer, podem ficar à vontade, podem me chamar ali no WhatsApp, que a gente conversa e alinha isso, tá? De acordo com... Por ser um atendimento online, o que a gente precisa é só que você tenha algum horário, algum período aí de privacidade, né? Para as pessoas da casa não ouvirem, mas a gente ajusta de acordo com as nossas agendas, tá bom? Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada à rádio. Muito obrigada aos ouvintes. Adorei que vocês participaram também. E... pedido aceito, né? Convite aceito para vir falar sobre a reorientação de carreira. Ai, que maravilha. Então, meus queridos ouvintes, que Deus fique conosco através dos nossos pensamentos, palavras e ações. E até quinta-feira que vem, no programa Porque Somos o que Somos. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Quer turbinar sua conexão? Com a BHT Telecom você navega na ultra velocidade da fibra óptica, com planos a partir de R$ 89,90. E tem mais, telefonia fixa, móvel como Ziperdível, com Globoplay, Premiere, Max, Deezer e Docway inclusos. Conecte-se ao melhor da tecnologia e entretenimento. Acesse bht.net.br ou ligue para 433 30 e assine já. Vamos dizer quando você vem. Na sua conexão com a BHT Telecom você navega na ultra velocidade da fibra óptica, com planos a partir de R$ 89,90. Não se canse e diga: quero tua presença, Max, Deezer e Docway inclusos. Conecte-se ao melhor da tecnologia.